dar continuidade aí ao nosso programa, às nossas aulas. Já passamos pela boca no processo digestório, agora vamos chegar ao estômago. Bom, o que é o estômago? O estômago nada mais é do que uma dilatação do tubo digestório, né? Então, esse tubo digestório vai começar na boca e vai terminar no ânus. Lembra, tubo digestório completo, fizemos essa classificação, ele começa com a boca e termina com o ânus. No tubo digestório incompleto, você tem um orifício só para entrada e saída de alimento. É o que você vai encontrar nos quinidários e nos plateumintos. A partir de nemateuminto, todo mundo com tubo digestório completo. Beleza? Lembra que ainda classificamos em animais protostomados, ou protostômios, e animais deuterostomados ou deuterostômios. Os protostomados, proto, primeiro estoma, boca. Formam primeiro a boca, depois o ânus. Os deuterostomados, deutero segundo, estoma, boca. Forma primeiro o ânus, depois a boca. São os equinodermas e os cordários. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que provavelmente ano que vem na faculdade de medicina vocês vão estar estudando embriologia, de repente até com ouriço do mar. Por que ouriço do mar? Porque nesse início da formação do tubo digestório, você tem o processo embrionário do ouriço um pouco semelhante ao nosso, já que os dois são deuterostomados. É um equinoderma, nós somos cordados. Beleza? Então agora vamos falar de estômago. O estômago, como eu disse, ele é uma dilatação do tubo digestório. Ele começa lá em cima no esfíncter cárdia. Esfíncter cárdia, o esfíncter quer dizer válvula, né? Seu ânus, por exemplo, é uma válvula, é um esfíncter. Então você tem o esfíncter cárdia na entrada do estômago, cárdia porque está próximo do coração. E lá na saída do estômago, você tem a curvatura do estômago, você tem ali o antro, você tem o fundo do estômago, e no fim você tem o esfíncter piloro, é onde termina o estômago, né? Depois disso você dá continuidade lá no intestino delgado, duodeno, jejum e ilho. Então o estômago ele vai começar lá com o esfíncter cárdia e vai terminar com o esfíncter piloro. O que vai acontecer dentro do estômago, né? Que tipo de digestão, o que vai ser digerido dentro do estômago? Vamos ver isso aí. Vamos compartilhar aquele material aqui. Foi. Tá lá. Digestão no estômago. O que vai ocorrer no estômago? Como eu tinha dito a vocês, eu vou ter o processo de quimificação. Lá no final da aula de boca, eu falei para vocês que você tinha o bolo alimentar, você macerou, mastigou, virou aquele macerado de alimento, você engoliu. Bolo alimentar. Chegou no estômago, ele vai receber um banho de ácido clorídrico. Já vou explicar como. Então, ele passa a ser chamado de quimo. Olha o pH do estômago. O pH é em torno de 2, 1,8, 1,9, 2, 2,2, por aí. É muito ácido. No corpo humano, você tem dois pHs que são muito ácidos. O estômago e o pH vaginal nas mulheres, que é uma forma de proteção ali na genitália, porque também é uma fonte de contaminação muito grande. Então, você tem um pH extremamente ácido, né? pH extremamente ácido da mucosa vaginal vem de bactérias que fermentam a mucosa vaginal, fermentam o glicogênio da mucosa vaginal. Então, mantém aquele pH extremamente ácido como proteção para a mulher, né? Através de sua genitália. No caso aqui do estômago, você tem um ácido clorídrico, que mantém o pH do estômago extremamente ácido, né? Está lá em torno de 2. Então, falou em bolo alimentar, boca. Falou em quimificação, estômago. Então, esse bolo alimentar, ele passou, né, pelo esfíncter cárdia e chegou no estômago. Chegando no estômago, o que vai acontecer? Você tem uma célula chamada célula G, fácil o nome de guardar, célula G, que vai produzir um hormônio chamado gastrina. Lembra, se é hormônio, ele vai para o sangue. Ele não vai ser jogado para a luz gástrica. Ele vai para o sangue.
Através do sangue, ele vai estimular outras células, também da mucosa do estômago, que são as células parietais. E essas células parietais vão liberar o suco gástrico. Então, chegou o bolo alimentar, só a chegada do bolo alimentar já estimula as células G a liberarem o hormônio gastrina. Esse hormônio gastrina pega a corrente sanguínea e estimula outras células que estão ali do lado, que são as células parietais, a liberarem o suco gástrico. O que eu tenho basicamente no suco gástrico? Eu tenho pepsinogênio e ácido clorídrico. O que é o pepsinogênio? Você já ouviu falar de Pepsi, né? Pepsamar, por exemplo, é um remédio. Pepsi quer dizer estômago, como gástrico. Gastro também quer dizer estômago, e êntero quer dizer intestino. Então, na verdade, você tem uma enzima ali no estômago chamada pepsina. Pepsinogênio é a forma inativa dela. Tudo bem? Esse sufixo aí, gênio, quer dizer inativo. É um zimogênio. Zimogênio são enzimas, são substâncias inativas, que precisam ser ativadas. Então, o pepsinogênio é a pepsina inativa, que na presença do bolo alimentar que chegou ali, na presença do ácido clorídrico, ela é ativada na sua forma de pepsina. Tudo bem? Não é vantajoso você ter uma enzima ativa que quebra proteína no seu estômago. O ideal é, como acontece, que quando chegue o alimento no seu estômago, você ative essa enzima para ela poder funcionar. Tudo bem? Bom, como é que isso vai acontecer? Está lá no estômago, digestão básica do estômago. Proteína. Lembra, digestão básica na boca, amido. Digestão básica no estômago, basicamente, proteína, proteólise, quebra de proteína. Como é que vai acontecer isso? Chegou lá o bolo alimentar no estômago, suco gástrico vai liberar o pepsinogênio. Esse pepsinogênio vai ser ativado pelo ácido clorídrico, então ali eu já tenho um pH extremamente ácido, né? Então eu ativei o pepsinogênio com ácido clorídrico, tendo a minha pepsina agora ativa. Essa pepsina ativa vai agir em cima das proteínas, vai catalisar a hidrólise de proteínas. Atenção, cuidado. As enzimas que eu vou falar agora no estômago e no intestino na próxima aula, elas não quebram proteína. Elas catalisam a reação de hidrólise. Lembra, qual é a função de uma enzima? Ela é um catalisador orgânico natural. Ela acelera a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Então, o que elas vão fazer? Na verdade, elas vão catalisar essa hidrólise. Proteína, ela é quebrada por hidrólise. Tranquilo? Você tem lá 2 aminoácidos, você tem um radical amino de um ácido carboxílico de outro, ligação peptídica. Quando você faz essa ligação, você tem uma molécula de água sobrando ali. Então, para você separar esses aminoácidos, hidrólise, você vai e coloca essa molécula de água. Eu quebro os aminoácidos, eu separo os aminoácidos. Quando eu junto os aminoácidos, eu libero a molécula de água, que é o quê? A síntese por desidratação. Vocês já viram isso em química. Beleza? Então, só para lembrar vocês que não é a enzima que quebra a proteína. Ela catalisa a reação de hidrólise, ela acelera a reação de hidrólise. Se eu pegar um pedaço de carne e botar ali na água, ela vai demorar dias para ser degradada. Vai apodrecer, vai liberar um odor desagradável. Uma hora ela vai ser degradada pela cinética química da água. Se eu pegar essa mesma carne e botar uma enzima ali, em questão de horas, essa carne está degradada. Então, ela acelerou a velocidade da reação, sem aumentar a energia de ativação, ou seja, a temperatura não aumenta. Por isso que uma enzima consegue trabalhar no seu corpo dentro dessa temperatura de 36,5 graus. Tudo bem? Bom, voltando para cá, então a pepsina, ela vai fazer essa hidrólise de proteína e vai liberar peptídeo. Pelo amor de Deus, cuidado. Vocês sabem que proteína é um polímero de aminoácidos. São aminoácidos ligados por ligação peptídica. Não é isso? Então, lembra que na extremidade de um lado lá,
Eu tenho um radical amino, então eu tenho um radical amino terminal, e no outro um radical ácido carboxílico, um radical ácido terminal. Número de ligações peptídicas. Se eu tenho 2 aminoácidos, eu tenho uma ligação peptídica. Se eu tenho 50 aminoácidos, eu tenho 25 ligações peptídicas. Não. Cuidado, não é metade. É o número de aminoácidos menos 1. Então, se eu tenho 50 aminoácidos, eu tenho 49 ligações peptídicas. Isso já caiu em prova, hein? Então, quando eu quero uma proteína, na verdade, eu não estou liberando aminoácido. Eu estou liberando peptídeo. Eu estou liberando oligopeptídeo e polipeptídeo. Oligo quer dizer pouco. Poli quer dizer muito. Mesião, o que difere pouco de muito? Não sei. Vamos botar aí 5, 10 aminoácidos. Ninguém vai te perguntar isso. Então, eu tenho lá a liberação, quando eu quebro uma proteína, de oligopeptídeos e de polipeptídeos. Aonde que eu vou terminar essa digestão para liberar aminoácido para ser absorvido? Lá no intestino delgado. Não é aqui no estômago. Beleza? Então, aqui no estômago eu tive chegada do bolo alimentar, célula G liberando gastrina estimulando célula parietal a liberar suco gástrico pepsinogênio e ácido clorídrico. Ácido clorídrico vai contribuir com a ativação do pepsinogênio, virando pepsina. Essa pepsina vai ativar, vai catalisar a reação de hidrólise, quebrando proteína. Essa proteína sendo quebrada, sendo clivada, eu vou liberar oligopeptídeo, eu vou liberar polipeptídeo. É isso que acontece no seu estômago. Uma observação, não acredito que isso caia na sua prova, principalmente prova objetiva. Se cair numa prova discursiva específica de medicina, se você lembrar, você escreve. Aí tem que ver se o seu avaliador vai lembrar também, tá? Que pequenas quantidades de lipase e amilase são secretadas no estômago, no suco gástrico. Então, existe uma digestão residual de lipídio e de amido no estômago. Tudo bem? Mas se tiver na prova objetiva lá, que é digestão no estômago de proteína, esse é o padrão. Tranquilo? Bom, quais são os hormônios que estão relacionados ao metabolismo gástrico? A toda essa digestão no estômago. Eu tenho primeiro a gastrina, que eu já falei para vocês, que é liberado pela célula G da mucosa gástrica distal, na parte distal do estômago. E qual é o papel dele? Estimular a secreção do suco gástrico pela célula parietal. Isso que eu já falei para vocês. Grelina. Grelina é um hormônio que está sendo muito falado hoje em dia. Por quê? Está sendo muito falado porque você tem uma série de patologias, de doenças relacionadas à obesidade, à anorexia, à alimentação. Você vê um monte de gente fazendo cirurgia bariátrica, reduzindo o tamanho do estômago, botando balão dentro do estômago, balão gástrico. O que é isso? A grelina, ela é um hormônio antagônico a outro chamado leptina. A leptina é um hormônio, depois eu vou falar sobre ele, liberado pelo tecido adiposo, ele dá a gente sensação de saciedade. Opa, estou satisfeito, depois que você come. A grelina é o contrário. A grelina é o hormônio da fome. É o hormônio que vai agir lá no teu sistema nervoso central, principalmente no hipotálamo lateral, núcleo paraventricular. Ele vai agir lá no teu sistema nervoso central, te dando a sensação de fome. É o momento que você quer comer. Então, repara, eu tenho um que dá fome e outro que tira fome, que dá saciedade. Esses dois hormônios, o desequilíbrio entre eles, estão relacionados a uma série de patologias que estão relacionadas à obesidade. Por exemplo, síndrome metabólica, que está sendo muito discutido hoje em dia. E a própria obesidade. Vocês estão vendo aí no caso do coronavírus, que pessoas que apresentam obesidade estão sendo acometidas de uma forma mais grave pelo coronavírus. Tudo bem? Então, a grelina é um hormônio liberado pelas células GR de growth, de crescimento, né, do estômago. Também tem células epsilon, também tem mucosa gastrointestinal, que produzem a grelina. Ele estimula a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, e interage também com o hipotálamo, causando essa sensação de fome. Existe também um grupo de hormônios que são as enterogastronas. Olha lá, enterointestino.
gastro-estômago. Qual o principal papel básico desses hormônios, como, por exemplo, a colecistoquinina, que a gente vai falar ainda, e a secretina? Eles diminuem a motilidade gástrica. O que é diminuir a motilidade gástrica? Eles mandam o estômago segurar a onda, se acalmar, se movimentar menos, digerir mais lentamente. Na verdade, eles estão recebendo uma informação de que o estômago está cheio. Então, não adianta a pessoa comer mais. Então, ele diminui a motilidade gástrica para reduzir o processo digestório. Quando que isso vai acontecer? Geralmente, quando o intestino já está cheio. Então, se o seu intestino está cheio de alimento, não adianta você continuar enchendo o estômago, porque esse alimento não vai poder descer para o intestino. Então, falando de uma forma bem clara para você entender, esses hormônios, esse grupo de hormônios enterogastronas, o que eles fazem? Eles inibem a motilidade gástrica, geralmente quando você está fazendo a digestão ainda no intestino. E não adianta mais descer alimento do estômago para o intestino, como se fosse mais ou menos assim. Beleza? Estou tentando explicar de forma que você entenda. Beleza? Tranquilo? Bom, patologias relacionadas ao estômago. Duas clássicas, né? Uma é a gastrite, que nada mais é do que uma inflamação na mucosa gástrica. Gente, eu estou falando o tempo inteiro de mucosa. O que é uma mucosa? Um revestimento externo. Pode ser da vagina, pode ser da boca, pode ser do estômago, pode ser do intestino, tudo bem? Então, eu tenho inflamação dessa mucosa gástrica, ou seja, inflamação do revestimento interno do estômago. Lembra que no estômago você tem muco polissacarídeo. Muco, de muco, polissacarídeo, de açúcar. Então, você tem um revestimento meio de açúcar, com proteína, no seu estômago. O que pode acontecer ali? Você pode ter uma inflamação ali, causada por bactéria, que pode levar a um quadro de ulceração. Úlcera é corrosão, é ferida. Tá? Então, pode ser por alimento estragado, pode ser simplesmente por uma ação bacteriana, você apresentar uma inflamação nessa mucosa gástrica. Quando você tem uma úlcera, que é a úlcera péptica, faltou um acento aqui no U, depois eu vou colocar. Na úlcera péptica, o que você vai ter? Você já vai ter uma escoriação, uma ferida nessa mucosa gástrica. E o interessante é o seguinte, que até pouco tempo acreditava-se que as úlceras eram causadas por acidez, né? A comer muito chiclete, não se alimentar direito, tudo isso leva ao aumento da acidez que causa úlcera. Pode ter uma alteração na acidez, sim, não estou dizendo que está errado. Mas há pouco tempo se descobriu que mais de 70% dos casos de úlcera são causados por bactéria, por um desequilíbrio nessa bactéria que vive no seu estômago. Então, ela vai fermentar esse muco polissacarídeo. Polissacarídeo é açúcar. Então, ela vai fermentar esse muco polissacarídeo, que está fazendo o revestimento da parede do seu estômago, e acontecem dois processos aí. Além de ela estar tirando a proteção do seu estômago para os ácidos, ácido clorídrico, ela está liberando o ácido dessa fermentação, como o ácido lático, por exemplo. Então, ela está agindo, descobrindo, né, tirando a proteção da parede do seu estômago, através da fermentação, da corrosão, e, além disso, ela também está produzindo ácido. Então, esse processo pode levar à formação, olha aqui, ó, dessas feridas, dessas corrosões aqui, que a gente vai chamar de úlcera péptica, tá? Então, falou em úlcera péptica, sua grande maioria é causada pela bactéria Helicobacter pylori. Beleza? Para finalizar, lembra do recém-nascido? Lembra quando você era recém-nascido? O que você comia? Nada. Você bebia leite, né? Um recém-nascido, de uma forma geral, não precisa de nenhum complemento no seu processo de desenvolvimento. É leite materno, se tudo estiver dentro dos conformes, obviamente, né? No estômago do recém-nascido, sob a ação do ácido clorídrico, você tem a ativação de uma substância chamada renina, que é chamada, que quando está ativa, né, é chamada de renina gástrica ou labifermento. Então, você tem lá no estômagozinho do recém-nascido a pró-renina. Sob a ação do ácido clorídrico, ele é ativado e vira renina, ou renina gástrica, ou renina, ou labifermento. Tem que tomar cuidado, que depois a gente vai falar de outra renina,
tá? Essa é a renina gástrica, o lado fermento. Quando ela é ativada, o que ela faz? Ela determina, ela causa a coagulação da principal proteína do leite, que é a caseína. Qual é o objetivo de você fazer uma coalhada dentro do seu estômago? Para que você quer coagular a caseína, o leite? Para ele permanecer mais tempo dentro do estômago do recém-nascido. Porque lembra, se for líquido, vai descer direto. O líquido vai passar muito rápido pelo estômago. E eu tenho proteínas ali que eu quero digerir no estômago. Então, o que eu faço? Eu coagulo a caseína, tudo bem? Eu formo uma coalhada ali, um aglomerado, uma pasta. Ele permanece mais tempo do estômago, dentro do estômago, e aumenta, torna mais eficiente a digestão do leite no estômago. Tudo bem? Então está lá, ao promover a coagulação da caseína, aumenta o tempo de digestão das proteínas lácteas do leite, né? Melhorando a nutrição do recém-nascido. Então, é só em estômago de recém-nascido de mamífero. Lógico, a gente, por exemplo, de outros mamíferos, que você tem a produção da renina gástrica ou lado fermento, que tem o papel de coagular o leite, para que melhore o processo digestório do recém-nascido. Tudo bem? Então, agora já foi estômago. Na próxima aula, vamos partir para o intestino. Bom, eu espero que vocês tenham entendido todo esse processo digestório até agora. Já passamos pela boca, né? Lembra, vou falar mais uma vez, já passamos pela boca lá com o seu pH neutro. Passamos depois agora para o estômago com o seu pH extremamente ácido clorídrico. E agora vamos, na próxima aula, para o intestino, onde o pH agora vai subir. Vai ficar alcalino, vai para 8,5, 8,9, por aí. Beleza? Então, espero que eu tenha sido claro. Se tiver algum tipo de dúvida, me manda, por favor. Vocês têm meu e-mail, vocês têm a nossa fonte lá de comunicação, através da plataforma. Então, vão, por favor, estudando, fazendo exercício e me mandando essas dúvidas aí. Beleza? É isso aí.